Está começando o segundo episódio do podcast Crise Climática e Uma Só Saúde, Informação e Conhecimento. O podcast nasce do plano de ação conjunto entre a Fiocruz e a Embrapa, com o objetivo de enfrentar os desafios impostos pela crise climática no Rio Grande do Sul. O podcast vai ao ar mensalmente e estará disponível no Spotify e no canal de YouTube da Rede Saúde Única. Siga o @RSU Fiocruz no Instagram para acompanhar o podcast Crise Climática e Uma Só Saúde, Informação e Conhecimento, onde abordamos temas como prevenção de crises, combate à desinformação, fake news e, naturalmente, a abordagem integrada de Uma Só Saúde. Sejam bem-vindos e eu sou Marcelo Frei, da Rede Saúde Única. Esse podcast é realizado em parceria com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, que integra este projeto como uma das instituições apoiadoras. Estamos gravando diretamente dos estúdios de TV da Universidade, no campus de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nosso agradecimento à Unicinos por ser parte da realização deste podcast. Eu sou Gustavo Bus, da Rede Saúde Única. Tenha uma ótima audição. Neste segundo episódio, contamos com a participação de Diego Lobo, chefe interino do Centro de Informação da ONU para o Brasil. Lobo traz 15 anos de experiência nas áreas de comunicação, mídia e desenvolvimento internacional. Antes de ingressar na ONU, foi diretor de comunicação e diplomacia pública do governo do Reino Unido no Brasil. Anteriormente, liderou esforços de comunicação e engajamento com a mídia, em organizações trabalhando com saúde global, clima, desenvolvimento e direitos humanos no Brasil, América Latina e África lusófona. Diego é formado em comunicação social com habilitação em relações públicas pela Universidade do Estado da Bahia, com especialização em meios de comunicação e política pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais e mestrado em mídia pela Universidade de Sussex, no Reino Unido. Também participa Jorge Duarte, analista da Embrapa em Brasília. Jornalista formado na Universidade Federal de Pelotas, Jorge é mestre e doutor em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo, tendo realizado também estágio de pós-doutoramento em comunicação na Universidade de Brasília. Além de atuar há décadas na Embrapa, Jorge também esteve na SECOM da Presidência da República entre 2004 e 2012, onde foi coordenador do Programa de Atualização em Comunicação de Governo, assessor especial e diretor do Núcleo de Comunicação Pública. Aqui conosco também está Heloísa Bellinglose, jornalista, professora e pesquisadora especializada em comunicação ambiental, com ênfase em crise climática. Heloísa atua como docente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é membro do grupo de pesquisa em jornalismo ambiental. Sua pesquisa abrange áreas como comunicação de riscos de desastres, jornalismo ambiental e divulgação científica. Recentemente lançou o livro Jornalismos e Crise Climática, um estudo desde o Sul Global sobre os vínculos do jornalismo com a colonialidade. A partir de hoje, passamos a contar com a presença física de Melanie Dutra. A Mel é doutora em neurociências e uma voz ativa no combate à desinformação. E a partir de agora, ela será integrante fixa do nosso podcast. Muito obrigado por fazer parte desse projeto conosco. Muito obrigada, gente. A Organização Mundial da Saúde considera a desinformação uma das mais sérias ameaças à saúde pública global, devido aos seus impactos negativos. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, a disseminação de informações falsas levou ao uso de tratamentos inseguros e à desqualificação de medidas comprovadamente eficazes, como o uso de máscaras e a vacinação. Essas narrativas falsas contribuíram para a hesitação vacinal, resultando na queda das taxas de imunização e no ressurgimento de doenças anteriormente controladas. Além disso, a desinformação mina a confiança da população nas autoridades de saúde pública e nas políticas de saúde coletiva, favorecendo a desmoralização dessas instituições em prol de interesses privados. Isso gera confusão, desconfiança e comportamentos que colocam em risco a saúde individual e coletiva. A proliferação de informações falsas, especialmente em redes sociais, dificulta a disseminação de orientações baseadas em evidências científicas, comprometendo a eficácia das intervenções em saúde pública e aumentando a vulnerabilidade das populações a surtos e pandemias. Portanto, combater a desinformação é essencial para proteger a saúde pública, garantindo a eficácia das campanhas de vacinação e mantendo
a confiança nas instituições de saúde. Desinformação ameaça a saúde. Então, desinformação ameaça a saúde. Heloísa, primeira pergunta, por favor. Atualmente, estamos imersos em um ambiente repleto de desinformação. E é evidente que existem várias maneiras de criá-la e disseminá-la. Para a gente começar nossa conversa, você poderia nos explicar exatamente o que significa desinformação, fake news e notícias falsas? Olá, então eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Também cumprimento a todos os colegas da mesa e aqueles que nos acompanham. Eu acho que é importante a gente recordar que existem muitas expressões, muitos termos que são falados e que às vezes são reduzidos a essa ideia de uma informação que traz algo que foi construído para gerar algum dano, algum prejuízo, né? Em termos da perspectiva comunicacional, né, de onde eu falo agora, a gente tende a rejeitar a expressão fake news por várias razões. Uma delas é que ela acabou sendo esvaziada de sentido quando ela começou a ser utilizada por autoridades políticas, como Donald Trump. Então, isso acabou sendo repetido inúmeras vezes, inclusive quando não existia nada em termos de falsidade, em termos de uma notícia que foi produzida para construir ou para gerar algum prejuízo. Mas, para além disso, fake news, a expressão traduzida em português, notícia falsa, ela acaba gerando uma contradição para o próprio campo jornalístico, que trabalha com fatos que são gerados a partir da apuração de verdades, de acontecimentos que ocorreram. Então, a notícia falsa, ela não é utilizada no campo jornalístico, ela é rejeitada. De uma forma geral, a comunicação trabalha com a ideia de uma desordem informacional, utilizando principalmente a ideia de desinformação, que é aquela informação que, desde o momento da produção, é pensada em gerar algum prejuízo, né? E aí a gente tem tipologias, tem uma série de pesquisas nessa área que vão trabalhar com outros termos que vão entrar nessa desordem informacional, mas que nem sempre vai ser pensada para gerar algum prejuízo, né? Então, a gente tem, por exemplo, alguns termos em que geram prejuízos, mas a intenção do produtor não foi gerar prejuízo, né? E que também entra nesse universo, nesse sistema da desinformação. Tem uma questão importante também, quando a gente fala sobre notícias falsas ou fake news, que pode dar a entender que isso é um problema do jornalismo, porque está trabalhando com notícias. E, na verdade, desinformação é algo muito mais amplo, é um problema da nossa sociedade, né, que atravessa diferentes campos. Então, por isso que a ideia de trazer esse termo mais amplo e de discutir todos esses outros termos que acabam sendo abarcados é importante. Acho que ainda dentro desse tópico é importante lembrar que, mais recentemente, instituições da ONU acabaram trazendo nas últimas discussões internacionais a ideia da integridade da informação, né? Que é um termo que tenta amplificar um pouco essa ideia, tirando o foco da questão da produção e levando para o sistema da comunicação. O que isso quer dizer? Quando a gente fala desinformação, a gente está olhando muito para quem produz essa informação e qual que é a intencionalidade, né? Ou o que a pessoa deseja com aquele conteúdo que vai ser gerado. Quando a gente fala sobre integridade da informação, a gente está pensando na confiabilidade, né? Em como que essa informação vai chegar lá no final. Então, pode ser, inclusive, que a informação ela seja produzida sem ter uma intencionalidade ruim, equivocada, mas que, quando entra num sistema de informação, ela pode ser editada, ela pode ser deturpada, ela pode ser encaminhada para determinados grupos com um formato diferente, né, fora de contexto. Isso também implica nesse fenômeno que vai gerar aí um grande problema que afeta com certeza a saúde, mas afeta também vários outros aspectos sociais, né, porque isso é algo que é transversal ao nosso contexto contemporâneo. Então, eu acho que é importante a gente pensar nesse conceito também, nessa expressão, né, na integridade da informação. A gente não tem muitos estudos científicos, porque é uma expressão ainda recente, mas que já vem sendo mobilizada. Inclusive, tem uma iniciativa do governo federal para pensar estratégias, né? Não existem ainda aspectos mais consolidados sobre isso, né? Algumas respostas pensando na integridade da informação, mas já existem muitas pessoas atentas a isso, pensando nesse escopo maior do que o próprio conceito de desinformação.
Isso que a Heloísa está colocando é muito importante. Acho que a gente é um pontapé inicial muito bom para essa conversa, para a gente todo mundo ficar nesse mesmo lugar, né? A gente tem esse costume de chamar tudo de fake news, mas como a Heloísa bem colocou, nem tudo é arquitetado com esse viés de trazer um malefício, de informar, de desinformar dentro de um campo, né? E a gente vê isso muito claro, sabe, Heloísa, quando muitas pessoas às vezes ficam retidas em manchetes sensacionalistas e acabam propagando aquela informação mais enxuta e que muitas vezes o texto vai dar um contexto maior, mas toda a discussão vai ficar ao redor daquele print, daquela imagem, né, que traz normalmente uma informação para pescar a atenção do público mesmo, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito relevante que tu está trazendo e eu faço muito coro contigo de que não é um problema, ou pelo menos não é um problema apenas que a esfera jornalística precisa encontrar soluções. É um problema da sociedade, é um problema que tangencia diferentes áreas e somente com essa organização e o apoio das nossas instituições também é que a gente pode ter uma frente ampla contra todo esse ecossistema, né, que é composto por múltiplos atores, que tem ainda objetivos dos quais não são claros, né? É uma coisa que eu sempre me questionei, qual que é o objetivo de alguém desinformar sobre vacinas, né? Qual que é o real objetivo dessa pessoa? Porque estamos diante de, por exemplo, uma ferramenta que tem mais de quase 2 séculos de uso no mundo, né? Se a gente for datar desde os primórdios, né, onde ela começou a ser utilizada, e ela talvez seja a ferramenta que mais carregue sucessos, né, em termos daquilo que foi objetivado e do que a gente conseguiu. Então, qual é o objetivo dessas pessoas em desinformar sobre clima, sobre saúde, sobre diferentes áreas, né? Isso não é algo muito claro. Então, acho que trazer esse problema para essa esfera e convidar todo mundo a discutir de uma forma interdisciplinar, responsabilizando-se também de uma forma integral, talvez seja o primeiro passo da gente começar a reunir essas peças e entender o que está alimentando todo esse ecossistema. Bom, vamos chamar o Diego para a conversa. Diego, eu queria saber de ti, o que tu acha que motiva as pessoas a compartilhar informações falsas? E será que existe, né, um perfil específico de pessoa que é mais vulnerável a esse tipo de comportamento? Marcelo, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar desse debate sobre integridade da informação. É uma pauta prioritária para a ONU e para o escritório que eu represento. Olha, em relação ao perfil específico, eu diria que não há necessariamente um perfil específico, isso porque todos nós, né, que utilizamos a internet, que utilizamos as plataformas sociais, estamos, né, suscetíveis a encontrar informação falsa, a encontrar desinformação e a espalhá-la. Logicamente, há alguns fatores que influenciam, né, e contribuem para que a gente receba uma mensagem, passe essa mensagem adiante, desde a falta de conhecimento, a distração, né, aquela correria do dia a dia, ou mesmo aquela impressão errônea de que a gente precisa dar visibilidade à solução de um problema, porque se a gente não fizer, a gente deixa de ajudar as pessoas ao nosso redor, ou a gente está até colocando a vida das pessoas em perigo. Mas eu acho muito importante, e concordo muito com o que a Mel e a Heloísa trouxeram, distinguir, em relação ao perfil das pessoas, o tipo de informação que elas estão espalhando. Porque, de um lado, a gente tem essa desinformação, né, que, como a Heloísa bem falou, é a informação que não é apenas imprecisa, mas que tem a intenção de enganar, ela foi feita para causar danos, e aí é comumente, como ela também trouxe, relacionado como fake news, né, o que as pessoas utilizam para expressar como fake news, mas seria o termo, né, desinformação. Já a informação falsa, ela se refere àquela que foi compartilhada de boa fé. Então, eu recebo aquela informação no meu WhatsApp, eu passei para frente, mas não necessariamente eu entendi que é uma mentira, né? Então, eu estou compartilhando informação em que eu acredito. Então, temos 2 perfis aí muito diferentes de pessoas. Aquela que foi levada a acreditar que algo era verdade e aquela que tem um objetivo específico de espalhar desinformação. Ela tem uma agenda por trás disso e, por isso, ela está colocando uma informação falsa na rua. Esse é o caso, por exemplo, das campanhas
coordenadas de desinformação sobre o clima, que há décadas, né, a gente vem observando que vem sendo bancada pelo lobby da indústria do petróleo, né, para desacreditar as mudanças do clima, para desacreditar a participação do ser humano em relação às mudanças climáticas. E isso é diferente, eu acredito, daquele pai ou daquela mãe que, por causa do medo, acabou compartilhando uma notícia sobre a potencial relação de uma vacina com uma doença na criança. Então, entender essa diferença entre esses dois tipos de motivos pelos quais as pessoas compartilham é muito importante para que a gente consiga combater a desinformação, né? Porque essas campanhas têm um objetivo muito específico de manipular as pessoas, né? Apostando no medo, na desconfiança, na teoria da conspiração, porque quando o nosso emocional, né, é afetado, quando mexe com o nosso emocional, a gente tende a agir por impulso. E isso é muito claro enquanto estratégia de marketing, tanto para produtores de conteúdo, até mesmo para a imprensa, né? A gente vê as manchetes lá dos jornais que a gente às vezes nem clica, mas só a manchete faz com que a gente queira compartilhar sem entender realmente a notícia. Então é muito comum, né, que essas mensagens elas nos tragam essa sensação de urgência, ou mesmo que explorem a desconfiança das pessoas sobre determinados temas, né? Então, a gente tende a aceitar melhor informações quando elas corroboram ideias que a gente já acredita. Então, eu vou questionar menos se já for uma ideia que está reforçando aquilo que eu acredito, né? E aí, isso é muito comum sobre partidos políticos, sobre a indústria farmacêutica. Então, elas acabam sendo desacreditadas por causa dessas campanhas. E, logicamente, né, essas emoções negativas, elas são válidas, são normais, mas é importante que a gente, né, quando sinta esse desconforto, essa raiva em relação à notícia, a gente dê uma parada ali, pense um pouquinho antes de compartilhar. A própria ONU tem uma campanha já há alguns anos que pede que as pessoas pensem antes de compartilhar a notícia, é a campanha Verificado, que hoje se dedica especificamente ao clima, a difundir informações com jornalistas, influenciadores, pesquisadores e cientistas para divulgar informações verdadeiras sobre o clima. E aí, só para concluir, eu acho que é muito importante que a gente, ao receber uma notícia, um vídeo, uma notícia por WhatsApp, a gente também se pergunte, né? Se faça algumas perguntas. De onde foi essa notícia produzida? De onde saiu? Qual fonte foi utilizada? Qual contexto essa notícia aconteceu? E também qual o timing, né? A gente viu isso muito na pandemia, quando, no início, as evidências científicas ainda eram incipientes e, por exemplo, não se falava ainda do uso de máscara. Algumas semanas depois, essa já era a indicação e a recomendação científica. Então, se uma notícia é tirada de contexto e da data em que ela foi publicada, isso pode facilmente ter um impacto na saúde das pessoas, né? Então, enfim, pode parecer muito complexo, né, ter que receber uma notícia e pensar em todas essas coisas antes de compartilhar, mas certamente, como trouxe a Mel, é um pouco do que cada um de nós pode fazer para conseguir romper com esse ciclo, né, nefasto de desinformação que tem impacto na vida das pessoas, no planeta, na saúde das pessoas. Perfeito. Diego, e a exemplo da crise climática que atingiu o Rio Grande do Sul agora em 2024, queria te ouvir sobre se, de fato, há uma percepção de que crises nos tornam mais vulneráveis a desinformações. Sim, Gustavo. Eu acredito que em momentos de crise as pessoas tendem a estar mais suscetíveis à desinformação, né? Dada a extrema vulnerabilidade, ao medo, né, ao trauma em que elas se encontram. E aí elas são mais propensas, né, a deixar de questionar as informações que recebem, a deixar de buscar fontes alternativas. E aí, nessa hora, né, e isso é da natureza humana, as pessoas buscam soluções simples, né, buscam respostas simples para problemas muito complexos, como são os eventos extremos, né? Ou mesmo tentar achar um culpado, o que, né, certamente é normal,
mas não é aceitável e vem crescendo muito, né? O que não é aceitável e vem crescendo muito é como grupos políticos têm usado, né, de situações como essas, né, de pessoas em extrema vulnerabilidade e usam do descontentamento e do desespero das pessoas para avançar suas pautas políticas e lucrar com isso, né? É a que a gente chama de politização da tragédia. E aí é importante a gente lembrar que as crises, né, como a crise do Rio Grande do Sul, ela não acontece no vácuo, né? O contexto político do país precisa ser levado em conta. Então, essas situações acabam amplificando ainda mais, né, as tensões políticas existentes. E aí esses grupos exploram, né, como eu disse, da vulnerabilidade das pessoas, exploram um desastre climático por meio das narrativas superficiais, das teorias da conspiração, já que as pessoas estão realmente muito frágeis. E aí, né, as explicações mais fáceis acabam sendo as que mais acabam sendo disseminadas, né? Isso não tem nada a ver com as mudanças do clima, foi uma barragem que estourou. Então, é muito mais fácil apontar o dedo, muito mais fácil achar soluções simples do que explicar um tema que é completamente complexo e, principalmente, a solução, né, para esse tema é ainda mais complexa. Então, essa estratégia, né, de distrair as pessoas do problema real, que já é muito conhecida, né, pelos pesquisadores que estudam essa área, mas é muito problemática, né, porque ela faz com que os recursos e a energia, né, de quem está lidando com determinada crise, eles, ao invés de sejam direcionados para investir em ações, né, de combate às mudanças do clima, ações de mitigação, ações de adaptação, eles precisam estar voltados sempre a combater a desinformação. E aí acho que um outro ponto que aumenta, então, a chance das pessoas acreditarem na desinformação são aquelas estratégias que tiram de contexto as informações que têm um certo fundo de verdade. Isso acontece muito na desinformação climática, né? Quando determinado estudo é tirado de contexto, ou algum autor sem nenhum crédito é citado, dizendo que, né, os ciclos de aquecimento do planeta são normais, são influências solares, ou mesmo que o aquecimento é realmente real, mas não tem nenhuma influência do ser humano. Essas narrativas, elas já são conhecidas, né? A gente já entende um pouco, porque, como eu disse, elas já vêm há muitos anos. Mas é importante que governos, que a imprensa, que pesquisadores trabalhem juntos para conseguir monitorar, para conseguir identificar essas narrativas, antecipá-las e já combatê-las antes mesmo que as crises aconteçam. Infelizmente, a gente sabe pouco, apesar de ser um movimento que já vem acontecendo há muito tempo, a gente sabe pouco sobre as campanhas específicas de desinformação climática, principalmente aqui no Brasil, no sul global. Há pesquisas em inglês, há pesquisas na Europa, nos Estados Unidos, mas ainda muito pouco no sul global, como a gente fala, né? E é por isso que no ano passado a ONU, o governo do Brasil, no G20, junto com a Unesco, lançaram o que a gente chama de Iniciativa Global pela Integridade da Informação sobre Mudanças do Clima, que justamente vai apoiar pesquisadores a preencherem essa lacuna sobre pesquisa, né, sobre quais são essas narrativas, quem está por trás dessas narrativas, e certamente esse conhecimento vai ser muito importante para que a gente possa, então, combater a desinformação climática. Antes de te passar, Heloísa, alguma consideração? Não, eu só queria complementar essa questão que o Diego trouxe, que sim, tem a questão da vulnerabilidade das pessoas nos momentos da crise, mas, por outro lado, também, às vezes, falta um treinamento, um preparo das próprias instituições para lidar com a comunicação quando há uma desorganização, né, da estrutura cotidiana. Então, às vezes, existe aí um vazio informativo que também colabora para que mais desinformação ocupe o lugar, às vezes, dos discursos oficiais ou dos discursos que poderiam, de alguma forma, gerar, né, atitudes de prevenção, de autoproteção da população e que pudessem colaborar para mitigar, né, ou mesmo reduzir os riscos
de desastre, assim. É só para a gente também pensar que existem várias frentes nesse processo, né? A comunicação não é feita só da recepção ou só da produção, mas tem todo um contexto que a gente precisa observar todas as partes para tentar entender. E essa parte que o Diego trouxe no final, né, de reforçar a questão das pesquisas aqui no Sul Global é super importante, porque, de fato, a gente tem esforços muito pontuais de algumas universidades, de algumas instituições, mas a gente não tem estudos sistemáticos de longo prazo que poderiam trazer pistas ou trazer subsídios para que a gente pense em estratégias mais efetivas para o combate à desinformação. Isso que vocês estão trazendo, que o Diego colocou aqui para a gente, acho que é de suma importância, especialmente quando a gente contextualiza isso para como toda essa atmosfera desinformativa é construída. A quem interessa as soluções reais para o problema, né? Acho que isso é uma pergunta também interessante, porque falando especificamente da crise climática, a gente não pode se furtar em dizer que as soluções existem, elas são conhecidas. Elas passam pela transição energética, elas passam pela justiça climática, pela responsabilização por quem mais emite gases de efeito estufa, ela passa por vários atores que continuamente ao longo dos anos têm contribuído para, direto ou indiretamente, colocar o cenário que está diante de nós. Então, abraçar essa responsabilização é algo que talvez não seja do interesse de todos, né? E criar essa atmosfera de estão te enganando, não estão te dizendo tudo, ou não é bem assim, na verdade é muito mais simples, eles é quem estão complicando para os interesses dele. Toda essa atmosfera conspiracionista favorece justamente para que as soluções que realmente poderiam minimizar e mitigar esses problemas que nós estamos vivendo hoje não sejam implementadas, ou sejam implementadas talvez mais daqui adiante, quando o problema ficar ainda mais complexo e todas essas conspirações não conseguirem fazer mais frente suficiente diante da calamidade que vai se colocar diante de nós. Então, acho que tudo isso que vocês estão trazendo é importante e a gente tem que olhar para esse problema também considerando as vítimas desse ecossistema, que são as próprias pessoas enganadas por essas desinformações, que não estão ativamente querendo mentir ou enganar outra pessoa, mas que recebem algo que pode deixá-las nervosas, inseguras, passam adiante, às vezes uma tentativa até de querer saber, tu viu isso, é verdade? Será que é isso mesmo? Então, acho que a gente também precisa ter estratégias, né, de tentar reconquistar essas pessoas, de tentar tirá-las um pouco desse ambiente e fazê-las também voltar para esse local de dúvida, para esse local onde as certezas são poucas, mas as dúvidas são importantes para nos moverem para um lugar onde a gente vai questionar a realidade e encontrar saídas mais efetivas. Perfeito. Agora a próxima pergunta é para o Jorge Duarte. E aí, Jorge, eu queria saber de ti, sobre essa perspectiva de Embrapa e governo federal. Se tu acha que a desinformação em massa ela diminui a confiança da população nas instituições. O seu microfone está desligado, Jorge. Obrigado pelo convite para participar desse debate tão produtivo. E essa desconfiança, na verdade, ela não é nova e ela não é só no Brasil. Aparentemente, há um descompasso entre a sociedade e o Estado, né? A gente tem isso de uma maneira muito clara. Uma pesquisa da Perseu Abramo, agora, alguns anos atrás, mostrou isso, né? Que a disputa hoje não é entre capital e trabalho, por exemplo, empregador e empregado, é entre Estado e sociedade. A gente tem uma espécie de desconexão. E a desinformação acelera, acentua, agrava isso. Acho que o Estado, de alguma maneira, as instituições públicas, elas têm falhado nos últimos anos em fazer uma boa comunicação, uma comunicação mais próxima da sociedade, mais de acordo com os interesses da sociedade, e esse ambiente que se criou nos últimos 10 anos, mais ou menos, em que tu tem muita proliferação, não apenas de opinião, isso é ótimo, né? As pessoas, inclusive, quando opinam, criticam, questionam, elas ajudam a gente a melhorar a sociedade, ajudam a gente a melhorar o Estado, mas também um tipo de, como foi falado, de desinformação, ou seja, um processo estratégico de descredenciar o outro,
O outro são as pessoas e são as instituições e o Estado e todo mundo, de certa maneira. E a gente tem uma base social que é muito desinformada. A gente tem um problema, todas as pesquisas mostram isso, né? O nível de desinformação geral da sociedade, nos aspectos políticos, administrativos, ele é muito alto no Brasil. O Brasil é um dos países que tem, pesquisas mostram, saiu uma pesquisa agora há 4, 5 anos, que entre 38 países, o Brasil era o segundo país com menos informação sobre si próprio. O povo brasileiro é o segundo entre 38 países que tem menos informação sobre o próprio país. E isso, na verdade, não é uma novidade para a gente que acompanha, né? O nível de desinformação de política pública, de direitos, de questões relacionadas à cidadania, o nível de desinformação é muito alto. Então, isso tudo cria um caldo, né, em que as pessoas não acreditam mais nas instituições, porque sem um nível de informação adequado, sem um letramento político, sem um letramento de cidadania, fica mais difícil para o Estado agir. E o Estado tem falhado por conta de uma série de motivos. As estruturas de comunicação, elas são razoavelmente precárias, tu não tem políticas, a comunicação não é uma política pública, ao contrário do que acontece em algumas áreas como saúde, por exemplo, educação, em que a comunicação é um fator relevante para fazer a informação chegar nas pessoas, a participação ser mais ativa e tal. Nas outras áreas, por incrível que pareça, isso não acontece. E mesmo na saúde, nós tivemos na pandemia um exemplo muito claro, que a gente está lidando com forças muito poderosas, que enfrentam a informação oficial, enfrentam os especialistas, enfrentam os conhecedores e, em alguns momentos, ganham. Então, tu tem realmente um campo complexo, um campo minado, um campo difícil de atuação, em que eu acho que as instituições têm que estar preparadas, as instituições têm que estar organizadas, elas têm que ter iniciativa, elas têm que se articular para cada uma fazer aquilo que ela foi criada para fazer. E fazer isso muito bem e botar muito vigor numa comunicação voltada para o cidadão, voltada para o interessado, voltada para o beneficiário, e nos termos do interessado. A nossa comunicação ainda está muito voltada para a coisa da imagem, né? A gente precisa promover a instituição, divulgar o que a gente está fazendo, e, na verdade, não é isso, não. A gente precisa identificar as necessidades do cidadão, identificar as necessidades do beneficiário e fazer uma comunicação voltada para ele, uma comunicação estratégica, né? Quando se faz isso, já é difícil. Boa parte das instituições públicas elas não fazem isso, trabalham com outro tipo de comunicação que é muito voltado para a divulgação e a comunicação num processo que é unilateral. Eu divulgo e tu ouve. Não é um processo de diálogo, um processo de diagnóstico, um processo de inserção do cidadão nas decisões, ou pelo menos numa consulta mais ativa, numa participação mais relevante nos processos decisórios. Tu não tem essa cultura. Então, isso cria, como foi perguntado, esse distanciamento, ele amplia esse distanciamento, e a desinformação é um ingrediente vigoroso no processo, muito vigoroso. Né? Quando tu tem esses boatos, as histórias, até tá bom. O problema é quando tu tem campanhas orquestradas ou campanhas muito bem feitas, que usam as plataformas, que não têm filtros adequados e, pelo jeito, nem querem ter esses filtros, né? Que fazem com que qualquer informação, por mais maluca que seja, ela ganha um tipo de endosso, porque ela é compartilhada por muita gente distraída, muita gente descompromissada, muita gente que faz isso por brincadeira ou por paixão, e isso acaba contaminando a sociedade. Então, é um momento muito difícil, ele é um momento em que os comunicadores eles são muito exigidos, eu acho que a gestão pública é muito exigida, a gente tem que ser estratégico, a gente tem que ser vigoroso, a gente tem que ter iniciativa, a gente tem que se organizar, e a gente não só tem que fazer aquilo que a gente sempre fez, que é divulgar as políticas públicas, falar com o cidadão, é ajudar o cidadão naquilo que a gente foi criado para fazer, as instituições foram criadas para fazer, mas agora a gente tem um adversário, que é alguém que está indo contra tudo isso. Né? Então, torna muito mais essencial essa conexão entre gestão e comunicadores, né? Essa proatividade dos comunicadores, essa compreensão do papel da comunicação dentro das instituições, e uma comunicação que seja muito mais propositiva, muito mais vigorosa, muito mais estratégica. Jorge, continuando então a nossa conversa, eu queria saber de você
quais são os principais desafios enfrentados pelas instituições na identificação e na contenção de notícias falsas em situações de emergência? Bom, os desafios, na verdade, são muitos. Eu acho que o principal é essa baixo nível de informação da sociedade, o que exige um comprometimento didático, uma assertividade por parte das instituições, e isso nem sempre ocorre, né? A gente costuma ser muito simplista em comunicação, a gente costuma sempre fazer, até com essa ideia de que a gente se simplificar, às vezes a gente é muito simplista. A gente tem um problema estrutural no Estado brasileiro, que é a falta de transparência, e isso gera desconfiança. O Estado nunca é muito claro, ele nunca responde adequadamente, ele nunca chama para conversa, ele tem dificuldade de prestar contas, né, de esclarecer o que ele faz. Isso gera um caldo de desconfiança na sociedade das pessoas que estão no poder, né? Tanto que a gente está acostumado no noticiário a falar que falta transparência, que tem coisas que ninguém sabe de onde é que veio e tal, e isso mina a confiança pública no Estado. Então, a gente tem a lei de acesso, por exemplo, que ajudou muito, a gente tem a imprensa que é muito ativa, mas ainda assim, todo dia nós temos questões relacionadas à transparência. E isso passa a ideia para o cidadão de que o Estado não é confiável, o Estado não joga claro, o Estado não sabe o que ele quer, o Estado esconde o jogo, né? E isso, quando a gente vai no embate com uma comunicação mais agressiva, ligada à desinformação, a gente já tem um passivo ruim, né? E é difícil competir com a desinformação. A gente tem muita dificuldade porque, primeiro, os agentes de desinformação eles são muito qualificados, eles fazem ótima comunicação, eles são muito bons. Esse pessoal, ele é craque, ele consegue pautar a sociedade, eles conseguem agendar a sociedade, eles conseguem criar um quadro fictício, ou no mínimo duvidoso, com muita facilidade. E o Estado ele tem regras para cumprir, ele tem processos estruturados, ele tem leis que tem que seguir. Então, a gente tem um imperativo moral que é fundamental, né? A gente tem regras éticas, e quem lida com desinformação está preocupado com isso. Então, é muito difícil combater manipulação retórica, é muito difícil combater desinformação. E a nossa comunicação tende a ser reativa, né? Quando a gente reage, a agenda dos desinformadores já é outra, eles já passaram por uma etapa e estão em outra. A gente está apenas estamos respondendo a uma questão anterior, que já está disseminada. E que às vezes as pessoas já está introjetada na sociedade e as pessoas não estão nem mais preocupadas com aquilo que já assumiram como verdade. Então, é muito difícil isso, porque o Estado, além de ser lento, a gente tem essa questão do gap, né, da diferença entre a sociedade e o Estado, que é burocrático, naturalmente burocrático. A gente tem essa dificuldade de resposta rápida. Eu acho que as instituições elas também não estão se organizando para atuar nos temas em que elas têm uma convergência. Eu acho que falta um pouco isso, universidades, por exemplo, terem planos comuns, instituições de saúde terem planos comuns, ter políticas setoriais para combate à desinformação, em outras palavras, né? Mas uma coisa que seja vigorosa, e não blá, 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 e não aquele planejamento de longo prazo. Tem que ser ações dinâmicas, concretas, de curto prazo, ágeis, e que mostrem que o Estado está disposto a disputar a atenção pública, está disposta a participar do debate público de uma maneira clara, rápida, eficiente, didática, né? De maneira a não deixar eles ganharem tão fácil esse jogo que eles estão ganhando. Né? Então, eu diria que há muitos e muitos desafios, mas eu acho que a gente também, um desafio importante é que a gente precisa fazer a nossa parte. Né? A gente precisa fazer a nossa parte e trabalhar um pouco menos com discussão e um pouco mais com ação. Eu acho que está faltando isso. Perfeito. Agora, passando para o próximo assunto, queria falar com o Diego. Diego, nos últimos anos a gente tem observado líderes de grandes empresas de tecnologia exercendo uma influência cada vez maior na política internacional, na circulação de informação e na obtenção de dados pessoais, né, nas redes sociais, etc. Então, diante disso, como que você enxerga o papel das redes sociais na nossa sociedade e a relação com a produção e a disseminação da desinformação? Obrigado, Marcelo. A ONU lançou, em 2023, uma pesquisa que mostrou que a maioria das pessoas que utilizam
a internet, né, as plataformas digitais têm receio, têm uma preocupação de se deparar com informações falsas online. Isso porque elas entendem, né, os benefícios que essas plataformas têm para suas vidas profissionais, para suas vidas pessoais, mas, ao mesmo tempo, também veem que elas são um terreno fértil para a desinformação, para a informação falsa, e para o discurso de ódio, que é algo importante a gente trazer aqui também, né, que integram isso que a gente chama de integridade da informação na ONU. E tudo isso tem um grande potencial de ameaçar não só, né, a paz, a prosperidade, o desenvolvimento sustentável, o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, mas também o diálogo, né, entre as pessoas, entre as nações. E aí é importante lembrar, né, quando a gente discute sobre redes sociais, que elas foram feitas para capturar mesmo a nossa atenção, para capturar o usuário. E elas fazem isso promovendo as publicações que mais viralizam, que mais mexem, né, com o nosso emocional, despertando aqueles sentimentos que a gente conversou no início. E aí a gente se pergunta, né, o que ganha as plataformas com isso, né, em colocar para frente, em priorizar conteúdos que não necessariamente estejam aliados com a verdade, por assim dizer. A gente tem algumas pesquisas que demonstram que a divulgação de narrativas de desinformação é, na verdade, um grande negócio no mundo todo. Não só para as redes, né, para as plataformas, mas para veículos de imprensa, para agências de publicidade, são a que acabam lucrando mais, né, com a desinformação. Por exemplo, uma pesquisa de 2022 demonstrou que o algoritmo do Facebook, uma pesquisa feita por organizações da sociedade civil, se eu não me engano, o Facebook estava recomendando mais os conteúdos negacionistas sobre o clima do que priorizar a ciência climática. Então, a gente via ali no nosso feed mais uma notícia que era falsa ou desinformação do que uma notícia de ciência, de um pesquisador, de uma matéria com fatos e evidências científicas. Ou seja, enquanto essa desinformação climática continuar sendo lucrativa para as plataformas, principalmente para esses outros atores, a gente pode ter certeza que eles vão continuar a disseminá-la. E essa é uma das principais bandeiras que a ONU defende nesse tema de integridade da informação, que é o de desmonetizar justamente a desinformação climática. E aí eu diria, né, eu acho que entra um debate que se intensificou muito nas últimas semanas, que é sobre a responsabilização das plataformas digitais em relação aos conteúdos que estão presentes em suas plataformas. E o anúncio feito, né, há algumas semanas, sobre a remoção dos verificadores de fatos, que são treinados, profissionais, né, éticos, apartidários, e deixando isso para que a própria comunidade, né, os próprios usuários, façam essa verificação, isso é muito preocupante, porque faz com que as informações, né, os espaços de informações, eles não são, né, regulamentados e deixam de ser moderados, e aí acho que é mais risco para que as pessoas sejam alvo, sejam silenciadas, e justamente aquelas pessoas que costumam já ser as mais vulneráveis. A gente acredita que, nesse caso, a liberdade de expressão ela só prospera quando diversas vozes são ouvidas, né? E não quando o ódio, quando a desinformação é espalhada, dada essa falta de responsabilização das plataformas. A chefe global de comunicação da ONU, a Melissa Fleming, ela esteve no Brasil recentemente, e ela fala muito que a gente não pode deixar e confiar unicamente nas plataformas para que a gente consiga ter um ecossistema de informação saudável. Elas não têm cumprido esse papel, ela fala. No entanto, a gente tem muitos exemplos já ao redor do mundo, né, de práticas e de leis que provam que é possível combater, sim, a desinformação e também preservar a liberdade de expressão, né? A União Europeia, por exemplo, tem uma lei já implementada há alguns anos que cobra das plataformas a responsabilização, transparência, moderação,
proteção de dados, direitos para as crianças especificamente. E aí, remetendo um pouco ao que o Jorge trouxe, no ano passado a ONU lançou os princípios globais para a integridade da informação, que é um conjunto de recomendações feitas a partir de uma ampla consulta, não só aos Estados-membros, mas à academia, à imprensa, aos diversos atores do ecossistema de informação. E esse conjunto de recomendações tem vários pontos específicos para cada um desses atores, inclusive os governos, inclusive os Estados-membros da ONU, para que possam combater a desinformação e preservar a integridade da informação e combater o discurso de ódio, e as plataformas também têm um papel fundamental, a imprensa tem um papel fundamental, e esse documento traz meio que um caminho sobre como seguir. Não é um documento vinculante, mas é um documento resultado dessa ampla consulta e que indica, né, um caminho sobre como preservar a integridade da informação. Perfeito. Luiz, algumas considerações suas? Não, eu acredito que a gente tem que pensar que quando a gente fala, né, nesse processo da integridade e a gente tenta ampliar o escopo, né, da produção, a gente está justamente falando do papel das Big Techs, né, dessas plataformas que conseguem, por meio não só desse funcionamento dos algoritmos, que não é transparente, a gente não sabe exatamente como que os nossos dados estão sendo, de alguma forma, lidados pelas plataformas, né? Portanto, o que a gente publica, quanto a gente recebe, a gente não sabe quais são os critérios que fazem com que a gente receba determinado conteúdo, e de repente os nossos amigos próximos recebam outro conteúdo. Mas também tem a questão da própria inteligência artificial, né? Que consegue gerar novos conteúdos a partir de conteúdos que foram produzidos, né? Às vezes de uma forma íntegra, mas aí existe esse processo aí de manipulação que vão gerar outros conteúdos. Então, eu acho que a questão da regulamentação é bem importante e a gente consegue observar como a própria desinformação está presente nesse debate, né? Quando a gente consegue reduzir toda a discussão de como promover um espaço íntegro para que as pessoas possam, de fato, se comunicar e ter diálogos que possam fomentar aí, né, o exercício efetivo da cidadania, como o Jorge colocou. Mas, ao contrário, a gente tem todo um discurso dizendo que isso é censura, que isso vai, de alguma forma, tirar a liberdade de expressão, e aí esse processo, a própria discussão da regulamentação das plataformas acaba sendo contaminado, né, com essas diferentes estratégias da desinformação. Perfeito. E já continuando contigo, Luísa, como que você acha que a nossa sociedade ela pode se prevenir para não cair nessas armadilhas da desinformação? Então, a gente precisa ter educação midiática, né? Assim, desde a escola, mas também pensando nos públicos adultos, como que a gente consegue permitir que as pessoas consigam fazer a diferenciação do que é um conteúdo que é, às vezes, parecido com uma notícia, mas que não tem nenhum tipo de apuração, de checagem, não tem fontes, né, que possam ser observadas. Então, aqui no decorrer da nossa conversa, vários aspectos já foram citados, né, a gente desconfiar desses títulos muito apelativos, muito sensacionalistas, tentar verificar, de fato, quem são as fontes da informação. Às vezes, nem tem fontes, esse tipo de conteúdo. Tentar também compreender que esses conteúdos não são notícias, embora a gente acabe sempre falando que é uma notícia falsa, que é uma notícia que está passando. Não é notícia, né? Justamente quem provoca todo esse processo de desinformação, que é que a gente acha que é notícia. Justamente para gerar confusão e também ficar atento que muitas pesquisas apontam que as pessoas estão se informando mais por redes sociais, né? Elas estão buscando mais essas informações do que as informações das instituições, do que a própria imprensa, do que esse conteúdo que tem um procedimento, né, de apuração, de verificação e que tem um compromisso com o interesse público. Por mais que hajam interesses mercadológicos, há uma série de princípios éticos, né, de critérios para a produção da notícia que outros conteúdos não têm. Então, eu acho que compreender essas diferenças é um primeiro passo. A gente tem várias agências de checagem também, né? Ou veículos que têm setores de checagem, mas eu também acho que a gente sempre está correndo atrás, né? É uma forma reativa de lidar com o processo, porque nem sempre quem recebeu a informação vai conseguir ter acesso à checagem, essa informação, né? São fluxos diferentes, tempos diferentes, inclusive do próprio interesse do receptor. Mas eu acho que quanto mais a gente discutir isso e permitir que hajam políticas públicas, de fato, que a gente consiga em diferentes setores falar sobre desinformação e principalmente
trazer estratégias e mostrar as técnicas para que as pessoas consigam se apropriar disso e aí sim ter uma possibilidade de fazer essa seleção é um primeiro passo. E a gente está muito aquém desse processo, embora existam aí, sim, cursos, alguns eventos, algumas discussões, são sempre questões bastante esparsas e pontuais que não dão conta, né, dessa dimensão gigantesca que é o problema da desinformação. Perfeito. Eu acho que não tem como a gente falar de luta, né, de combate à desinformação, sem trazer essa institucionalização das informações confiáveis, científicas, disso partir das nossas instituições também. E claro que não é uma responsabilidade só delas, mas é importante tu ter essa frente e tu ter esse combate e responsabilização atrelado para que quem desinforma saiba que existem consequências para isso, que existem retornos, né, de tu estar colocando a vida das pessoas muitas vezes em risco, as escolhas dela em xeque, entre fazer coisas produtivas e assertivas ou continuar nesse ambiente de enganação. Eu acho também que, aí pegando um gancho assim de tudo que tem sido falado, que nós precisamos ocupar esse espaço das redes sociais, como a Heloísa super bem colocou, muitas pessoas têm buscado informação nesse local. E é uma briga que não faz sentido a gente travar, pelo menos não com isso, né? A gente tem muitas outras na nossa frente. Se as pessoas já estão buscando informação lá, a informação tem que estar lá. E por isso que quando a gente fala da regulação, da moderação das redes sociais, das big techs, como tu mesma colocou, isso não é uma questão que necessariamente deva ser partidária, isso é uma questão que traz sentido a qualquer âmbito partidário, político, porque é uma coisa muito acima disso. E uma vez que as pessoas já estão buscando essa informação nas redes sociais, a gente já tem pessoas, perfis influenciadores, que já tem sua audiência, que já tem o seu público, que já tem uma relação de confiança, e tem pessoas muito boas nas redes sociais fazendo um papel legal de informar, de trazer a informação já processada de uma forma tangível para diversas realidades, né, que ali estão presentes, né, não necessariamente pessoas que têm algum grau de instrução no assunto, até mesmo para pessoas totalmente leigas, e eu acho que fazer essa união é importante, que a gente convide com que esses influenciadores que fazem essa influência responsável tenham esse amparo e essa credibilização pelas instituições, que as instituições possam, né, em contrapartida, poder acessar esses públicos que já estão engajados com essa pessoa, que já fazem parte dessa relação de fidelidade entre a audiência e o produtor de conteúdo, e assim a gente começar a fazer um movimento maior, mais integrado, né? Uma palavra que a gente falou bastante aqui, de integrar ações, integrar responsabilidades e meios para que a informação chegue mais longe. Até porque essa questão da regulação das redes não parece que vai ser resolvida rápido. Essa questão de as coisas que envolvem o algoritmo e aquilo que ele recomenda não parece que vai ser esclarecido no curto prazo. Então, o que nós vamos fazer? O que está no nosso alcance e podemos fazer? É essa grande integração junto da responsabilização. Não adianta, pelo menos na minha visão, a gente criar os movimentos mais significativos de compartilhar informações se quem está desinformando não for responsabilizado. Não entender que existem consequências legais sobre aquilo que ele está falando, sobre o risco que ele está colocando às pessoas. Então, não tem como, pelo menos na minha visão, fazer uma coisa sem atrelar a outra, né? É preciso que essas pessoas voltem a entender que isso traz consequências, que rede social não é terra de ninguém e que compartilhar uma informação falsa tem sim sua responsabilização. Então, queria agradecer muito, a Heloísa trouxe uma expertise maravilhosa nesse campo de comunicação, acho que o Diego também, dentro de toda essa atuação da ONU, o Jorge, né, aí na frente da Embrapa, representando essa instituição tão importante, acho que a gente tem tantos exemplos positivos aqui de uma integração que aconteceu graças a esse momento. Quantas outras ainda maiores também não podem acontecer. É através de ações assim que a gente consegue impactos profundos. Então, parabéns e muito obrigada pela oportunidade. Que legal, Melanie, assina embaixo. E aí, se encaminhando para a última pergunta do podcast, é para o Jorge. Queria saber de ti, Jorge, de que maneira que tu acha que as instituições podem se preparar para conter a disseminação da desinformação? E aí, pegando esse gancho da Heloísa,
que falou de letramento, sobre comunicação, que falou de educação. Como a gente pode promover educação para a população? Eu acho assim que não existe uma regra geral. Acho que um dos problemas que a gente tem é esse. A gente sempre fica discutindo grandes questões e as instituições têm perfis diferentes. Elas têm perfis diferentes, missão diferente, as instituições públicas, né? Nós estamos falando aqui das instituições públicas em geral, né? Elas têm perfis diferentes, elas têm missão diferente, elas têm estruturas diferentes, elas têm prioridades diferentes. E, portanto, eu acho que a questão da desinformação e a questão, principalmente, de informação qualificada ao cidadão, ela tem que ser uma prioridade de toda a instituição no âmbito daquele trabalho que ela realiza. Eu acho que se as instituições elas assumirem a responsabilidade pela qualidade da informação nos temas em que elas são referência, a gente teria uma qualidade de informação muito melhor na sociedade e a gente teria uma capacidade melhor de enfrentamento. Porque as questões importantes, elas são fundamentais, na questão, por exemplo, da responsabilização das plataformas, a questão do enfrentamento das grandes questões e tal, mas, assim, tem uma camada que ela é mais pragmática, ela é mais efetiva, que ela consegue dar respostas mais relevantes e de uma maneira, entre aspas, mais fácil. Que essas instituições, elas entrarem com muito vigor na qualidade da informação do cidadão, da sociedade, nos temas em que ela é responsável. A gente precisa assumir a responsabilidade dos temas em que cada instituição trabalha e ser muito duro, muito eficaz, muito qualificado, ter estratégias muito claras para, naquele âmbito, naquele foco, naquela temática, a gente ter qualidade. E, obviamente, passam por aquilo que eu falei também. Às vezes, as instituições podem trabalhar em rede se os temas são comuns. A gente precisa se organizar mais para fazer do que para discutir, porque eu acho que a gente está discutindo muito há muito tempo e a gente não está colocando na prática, tirando muitos casos, tem muitos casos e muitas instituições fazem isso, mas eu acho que as instituições públicas elas têm que ser mais agudas, e aí que eu acho que é o truque, né? É trabalhar no tema, se autorresponsabilizar pelos temas em que ela tem tão próximos da missão dela. E aí tem estratégias de qualificação da informação, estratégia de dar acesso ao cidadão, de dar transparência, de informar, de educar, de fazer esse letramento nos temas em que ele trabalha. E o governo, obviamente, de uma maneira geral, tem que trabalhar com uma educação mais cívica, uma educação mais... letramento, educação até formal, a gente precisa disso, né? E além da informação abundante, informação qualificada, e acho que um pouco mais discutativa, um pouco mais de diálogo, um pouco mais de diagnóstico da realidade, para a gente ter uma ação mais qualificada também. Então, acho que eu sou muito a favor da gente assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade, e aí, tanto no enfrentamento político, da legislação, da responsabilização, até na questão jurídica, né, mas também fazer o nosso dever de casa, que é no nosso âmbito usar a comunicação como uma política pública, usar a comunicação como um fator de qualificação dos processos da organização e para que ela consiga cumprir melhor sua missão. Perfeito. Bom, então encerramos mais um episódio do podcast Crise Climática e Nossa Saúde, Informação e Conhecimento. Gostaria de agradecer a Heloísa por sua participação e super contribuição na nossa conversa de hoje. Nossa, muito obrigado também ao pessoal que participou pela videochamada, né? O Diego Lobo e o Jorge Duarte. Obrigado pela participação e pelas contribuições enriquecedoras na nossa conversa. E obrigado também a Melanie, que a partir de hoje passa a fazer parte do nosso podcast. Obrigada, gente. Esse episódio e todos os demais estarão no Spotify e no canal do YouTube da Rede Saúde Única. Siga RSU Fiocruz no Instagram para acompanhar o podcast Crise Climática e Uma Só Saúde, Informação e Conhecimento. E o nosso agradecimento também ao Unicinos por ser parte essencial da realização desse podcast e ao Diego Oliveira, laboratorista de apoio ao ensino da Unicinos, que hoje nos deu todo o suporte para a gravação do podcast. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.